Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Estava me recompondo um pouco aqui. Mas glória a Deus, porque nós estamos novamente na casa dele mais um dia. Já glorificamos o seu nome, já louvamos, já lemos a sua palavra e ele já falou ao nosso coração. Aí me recordo da palavra que o pastor falou ontem, mas ainda falta mais um pouquinho. Falta mais um pouco para nós concluirmos este culto de graça, este culto de adoração, este culto de louvor ao Senhor. E antes de tudo eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por mais uma vez estar aqui. Agradecer ao pastor por mais essa oportunidade, por mais essa confiança que ele me deu. E de antemão eu quero pedir à igreja que abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 19. Lucas, capítulo 19. Nós vamos dar uma passeada em 3 textos, porém iremos iniciar com Lucas. Depois eu peço aos irmãos para nós irmos para mais 2 textos. E que o Senhor continue falando aos nossos corações e fale aos nossos corações através também dessa palavra. Se Ele te trouxe aqui, não foi em vão. Se Ele coloca você aí diante dessa transmissão, não foi em vão. Deus tem algo maravilhoso para mim e para você nesta noite. Você crê? Glória a Deus. Nós iremos ler Lucas no capítulo 19, é um texto bastante conhecido. Uma mensagem simples, mas que fala muito ao nosso coração. Nós vamos ler no versículo 1 até o versículo 10. Os irmãos já abriram? Todos abriram? Glória a Deus. Então eu vou ler e os irmãos vão me acompanhar nesta leitura. Na minha Bíblia diz assim: Zaqueu, o publicano. E a palavra diz assim: e tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este homem um chefe dos publicanos, e também era muito rico. E procurava ver Jesus. Ele procurava saber quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, e ele era um homem de pequena estatura. Obrigado, meu irmão. E correndo ele adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque ele sabia por onde ali o mestre iria passar. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém que eu pouse na tua casa. E a palavra diz assim: e apressando-se, Zaqueu desceu e o recebeu com júbilo. Versículo 7: e vendo todos isto, começaram a murmurar, dizendo: ele entra para se hospedar na casa de um pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres a metade de todos os meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa,
pois também este homem é filho de Abraão. E no versículo 10, um versículo muito mais conhecido de toda a igreja, o Senhor falou assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Todos nós podemos repetir este versículo 10? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Louvado para sempre seja o teu nome, Senhor. Senhor maravilhoso Deus, soberano Pai, ó Deus de graça, Deus de amor, Deus de infinita misericórdia, estamos mais uma vez na tua casa, Senhor. Aqui nós já louvamos, meu Pai, nós já lemos, meu Pai, a tua palavra através de alguns versículos, nós já oramos, meu Deus. E agora, meu Pai, assim como nós louvamos, meu Pai, neste louvor, o último que nós falamos agora, importa que nós diminuamos, ó Deus, para que o Senhor cresça. Esse é o meu pedido nesta oração, Senhor. Que eu diminua para que o Senhor cresça no meio da tua igreja. E que o teu Santo Espírito tenha vazão, tenha liberdade para fluir no nosso coração. E que o Senhor fale ao nosso coração da forma como o Senhor quiser. Nós aqui estamos, meu Deus. Que o Senhor prepare os nossos corações, que o Senhor prepare os nossos ouvidos, que o Senhor prepare o nosso entendimento, Senhor, para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar para nós nesta noite. Nós te agradecemos por tudo, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, como eu disse no início, este texto é bastante conhecido, mas ele traz alguns aprendizados, muitos aprendizados. Mas que o Senhor consiga passar para nós nesta noite o que Ele quer passar para nós. E que o seu coração esteja como uma terra fértil, para que a semente da palavra de Deus caia nesta terra. Que a semente germine. Que essa semente floresça e dê fruto para a glória do nosso Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor ia passando por Jericó. E eis que ali estava um homem, e o nome desse homem era Zaqueu. A palavra de Deus diz que este homem era chefe. Esse homem tinha status. Este homem coordenava algumas pessoas, provavelmente muitas pessoas. A palavra não fala a quantidade, mas este homem era chefe de um grupo. Este homem tinha status. A palavra diz que ele era chefe dos publicanos. Zaqueu, chefe dos publicanos. E vai mais um pouco além, diz que este homem era rico. Este homem era cobrador de impostos. Além do status de chefia, além de ser um homem que tinha status naquele local, um homem muito conhecido diante daquela população, a palavra diz que este homem também era rico. E o que me vem logo de imediato na minha memória é o encontro de Cristo com o jovem rico. E ali naquela passagem o Senhor expressa para nós a dificuldade que é uma pessoa que tem status, uma pessoa rica, se render diante dos pés do Senhor. Não agravando a todos, porque o Senhor conhece o coração de cada um do homem. Mas a palavra do Senhor é clara e ela diz que é muito mais fácil. É muito mais fácil
um camelo passar por fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Quando nós falamos assim, imaginamos logo que é o próprio camelo que a gente conhece do deserto, mas não é esse camelo. Essa expressão, ela tem uma expressão para quem tem noções marítimas. Tem uma espécie de equipamento que chama também camelo, não é o camelo que nós imaginamos no deserto. Mas não é fácil de passar no fundo de uma agulha, mas a palavra diz que é mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. O rico qual o Senhor, a qual a palavra expressa aqui, não é você que unicamente tem um status, você que tem uma vida boa, você que tem simplesmente dinheiro, que tem uma casa boa, que tem uma pessoa bem-sucedida. Mas o rico, qual a palavra fala, são aquelas pessoas que amam o dinheiro. Porque não é errado você trabalhar, não é errado você agarinhar fundos, não é errado você construir a sua bela casa, não é errado você construir a sua herança, não é proibido você adquirir muitos bens. Porém, quando a Bíblia fala acerca do rico não entrará no reino dos céus, são aquelas pessoas que amam o dinheiro. São aquelas pessoas que expressam que o Deus dele é o dinheiro. E a palavra diz que Zaqueu era chefe, era cobrador de impostos, e que Zaqueu muitas das vezes defraudava algumas pessoas. Este homem já tinha posse, já era rico, já era chefe, um homem bem-sucedido, como volto a dizer, nada de errado quanto a isso. Quem não gostaria, quem não gosta de ter a sua bela casa, o seu belo carro, os seus bens no banco. Isso não é errado. Mas o que a palavra de Deus nos adverte é que o nosso coração não pode ficar voltado para essas coisas. A palavra de Deus diz que nós devemos juntar tesouros no céu. Onde a traça não rói, onde a ferrugem não comem, onde o ladrão não rouba. Mas os bens daqui da terra estão sujeitos a todas essas coisas. Dependendo do lugar onde você guarda o seu dinheiro, geralmente, anteriormente, há muitos anos atrás, não sei, provavelmente ainda exista, mas as pessoas guardavam o quê? Embaixo do colchão. Ali estava vulnerável a traças, baratas. Dependendo do local onde guardasse, se porventura tivesse algum local ali há muitos anos, a ferrugem começava a pintar aquele dinheiro. E ainda tem a questão dos assaltos, dos furtos. A palavra de Deus nos adverte e nos recomenda que nós devemos guardar tesouro no céu. Mas você pode ter a sua casa, você pode ter o seu carro, você pode ter os seus bens. Agora, não permita que o seu coração ame mais essas coisas do que você ame a Deus. Porque é onde estiver o seu coração, onde estiver o seu tesouro,
também estará o seu coração. E se você der muito mais valor ao dinheiro do que o que você dá a Deus, corre-se um risco muito grande. Junte tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, onde a traça não come, onde a ferrugem não consome. Mas a palavra diz que este homem tinha status, que este homem era rico, mas que ainda faltava no coração daquele homem algo muito importante. Eu me recordo quando, um pouco mais novo, eu fazia parte de um pagode, um grupo de pagode. Ontem o pastor falou ontem foi sábado, e na ministração do pastor ele falou onde nós estaríamos antes de aceitar Jesus Cristo no dia de sábado. E veio na minha memória essa situação. E falou também acerca de quando nós éramos convidados por alguém para vir para a igreja. Desculpas nós já temos. Tem uma irmã chamada Joelma, que ela tem muito mais tempo no Evangelho, e ela nos conheceu criança. E todas as vezes que essa irmã apontava na rua, a gente já sabia que ela ia chamar a gente para a igreja. E muitas das vezes, dia de sábado, eu com meu instrumento debaixo do braço, já vindo para casa, e encontrava essa irmã. E quando essa irmã apontava no início da rua que eu a via, eu já ia pensando qual era a desculpa que eu ia inventar para não ir. Ia para as festas, curtia bastante, mas quando acabava tudo, faltava algo que eu não sabia explicar o que era. Sentia um coração, algo vazio no meu coração que eu não sabia o que era. E este homem provavelmente sentiu isso no seu coração também. A palavra de Deus diz que ele procurava saber quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão. Este homem sentiu o desejo no seu coração de conhecer Jesus. E trazendo para a nossa realidade, pode ser você que esteja me ouvindo nesta noite. Você pode estar aqui, você pode estar através da transmissão. Você tem os seus momentos de alegria, você tem os seus momentos de festa, você tem os seus momentos de descontração, mas tem um momento que você sente algo no seu coração, um vazio, que você não tem essa resposta. E nessa noite eu trago alguém que pode preencher este vazio na sua vida. Zaqueu sentiu essa necessidade. O homem tinha status, tinha dinheiro. Posso dizer que este homem já tinha conseguido tudo na sua vida. Mas ainda lhe faltava algo muito mais especial do que o que ele já tinha tido até aquele momento. Talvez no seu coração também tenha esse espaço, talvez no seu coração também tenha esse vazio. E Jesus quer preencher esse vazio na sua vida. Mas tinha algo que incomodava ainda Zaqueu, algo que ainda atrapalhava dele chegar até Deus, chegar até Jesus.
A palavra diz que a multidão era muito grande. E o versículo diz que Zaqueu era um homem de pequena estatura. Era um homem pequeno. Ele tinha as suas limitações, assim como nós temos as nossas limitações. A palavra de Deus diz que ele tentava ver, mas ele não conseguia encontrar, ele não conseguia visualizar Jesus Cristo. Tinham essa dificuldade, tinha esse empecilho que impedia dele chegar até o Mestre. Eu não sei o que tem impedido você de dar esse passo importante que é conhecer Jesus na sua vida. Eu não sei se tem uma grande multidão na sua frente, eu não sei qual o problema que tem te incomodado, o problema que tem tinha impedido de chegar até Jesus, de tomar essa decisão tão importante na vida do homem. Na vida de Zaqueu, no momento de Zaqueu, o que o impedia era a grande multidão que ele não conseguia chegar. E na sua vida, o que te impede? O que tem te impedido até aqui? O que te impede de receber Jesus na sua vida? O que te impede de querer aceitar, de querer conhecer Jesus Cristo? Pois todos nós temos as nossas limitações, mas digo a você, Jesus Cristo sonda o nosso coração. Jesus Cristo sonda o seu coração e Ele sabe o que está se passando agora aí. E eu garanto a você que se porventura você entregar a Ele esta questão que tem te impedido de estar com Ele até agora, pode ter a certeza de que o Senhor Jesus Cristo vai até você. Porque Ele vai sondar o seu coração, vai entender que você quer, vai entender que você está lutando, se esforçando para chegar até Ele. E Ele vai até você. Antes de Zaqueu correr, antes de Zaqueu subir naquela árvore, o Senhor já estava vendo Zaqueu. Ele não podia passar pela multidão, mas ele foi por outro lado, ele correu, a palavra diz que ele foi depressa, ele correu. Porque ele sabia que aquele trajeto, o qual o Senhor Jesus Cristo estava caminhando, ia dar exatamente onde ele subiu naquela árvore. E o que eu e o que você estamos fazendo, nos esforçando para estar mais próximo do Senhor. Não deixe que a multidão impeça que você chegue ao Mestre. Peça a Ele sabedoria. Pai, mas este problema que eu estou vivendo está me consumindo. Este problema que eu estou vivendo está tirando a minha paz. Entregue a Ele, entregue na mão dEle. Pois o Senhor é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E se o ramo quebrar da videira, ele vai secar e vai morrer. Ou seja, sem a videira, o ramo não pode fazer nada. Mas se este ramo, se este galho estiver fixo, estiver firme na videira, este ramo vai poder fazer tudo. A palavra de Deus fala isso em relação a nós, às nossas vidas. Que se nós estivermos em Cristo, nós vamos poder fazer as coisas. Sem Cristo nós não somos e não podemos fazer nada. Ainda que o homem pense que pode fazer muitas coisas. A caminho que é o homem parece ser reto, parece ser perfeito. Mas o caminho, o final deste caminho não é nada bom. O convite desta noite é que você entregue o seu coração ao Senhor. Assim como Zaqueu sentiu este vazio no seu peito, sentiu esse desejo de estar na presença de Deus, estar na presença do Senhor Jesus Cristo, que você também sinta nesta noite. E se você sentir, o Senhor estará de braços abertos para te receber.
E a palavra diz que Zaqueu, correndo, subiu adiante a uma figueira brava para ver o mestre, porque ele sabia por onde Jesus ia passar. E o versículo 5 diz assim: e quando Jesus chegou àquele lugar, o Senhor olhou para onde? Olhou para cima. O Senhor já sabia onde Zaqueu estava. O Senhor está te vendo onde quer que você esteja. O Senhor está nos vendo onde quer que nós estejamos. Eis que os olhos do Senhor está sobre nós, e onde quer que nós estejamos. Então, quando o Senhor chega naquele lugar, ele olha para cima, onde Zaqueu estava, naquela árvore. E a palavra diz assim, que o Senhor ouviu Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Não é amanhã, Zaqueu, é hoje. Hoje me convém pousar na tua casa. Nós sabemos do agora, não sabemos daqui a alguns segundos o que vai acontecer. Deus já sabe, mas nós não sabemos, porque o amanhã não nos pertence. Jesus fala a Zaqueu que quer pousar na casa de Zaqueu hoje. E você está escutando essa palavra hoje, não é à toa, não é em vão. O Senhor quer ter o prazer de encontrar com você. O Senhor quer ter o prazer de você se encontrar com Ele. Não adianta eu me esconder em cavernas, de novo. Glória a Deus. Não adianta eu me esconder em cavernas. Não adianta eu ir para qualquer lugar que seja. Deus sabe, Deus me vê, Deus me vê. E no momento que você, no seu coração, sentir esse desejo de receber o Senhor na sua vida, saiba que Ele está de braços abertos a te receber. Mas a palavra de Deus diz que Zaqueu se apressou, desceu da árvore e recebeu o Senhor com alegria. Recebeu o Senhor com júbilo. Porque ali, creio eu, que o Senhor já tinha feito algo especial no coração de Zaqueu. Quando Zaqueu desce daquela árvore, eu creio que Zaqueu já desceu diferente. Zaqueu subiu com sede. Ele subiu naquela árvore com sede. E eu creio que quando Zaqueu desceu daquela árvore, ele já estava bebendo da água da vida. Vinde, vinde, vinde. O Senhor quer fazer algo especial no nosso coração e Ele tem prazer nisso. O Senhor quer fazer algo especial no seu coração. O que nos falta muitas das vezes é entregar nas mãos dEle. Muitas das vezes nós nos consumimos com algo. E o Senhor está falando: entrega a mim. Entrega a mim. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele.
e o mais ele fará. Zaqueu, eu creio que Zaqueu já desceu daquela árvore. Um homem diferente. Mas ali a palavra diz que a multidão estava vendo tudo aquilo acontecer. Provavelmente não viu Zaqueu correndo, algumas pessoas provavelmente devem ter visto. Mas o que as pessoas viram foi que Jesus iria para a casa de Zaqueu. E como a palavra diz que começaram a murmurar, começaram a julgar, começaram a falar. Como é que um homem santo vai se abrigar na casa de um homem pecador? Aqui eu entendo que na nossa vida, mesmo que porventura nós encontremos adversidades, o que nós devemos fazer é saber com quem nós estamos. Zaqueu sabia com quem ele estava ali já. Porque quando você sabe com quem você está, agora eu falo da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, você entregando nas mãos dele, você confiando nele, você terá a certeza da sua vitória, independente do momento que seja que aconteça. Mas você sabe que você é mais do que vencedor por aquele que nos amou. Então Zaqueu escutou os murmurinhos, Zaqueu escutou as pessoas falando, mas ele não desistiu do seu objetivo, que era estar com o Senhor, quer estar com o Mestre, e prosseguiu com o Mestre para a sua casa. E a palavra diz que ele não foi vagaroso, mas a palavra diz que ele foi depressa. O que é que eu entendo neste ponto é que muitas das vezes nós temos vamos colocar como mania de dizer que a tal data eu vou fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. Aí quando já estiver com determinada idade, eu vou aceitar Jesus Cristo na minha vida. Mas a palavra de Deus diz que a nossa vida é como sendo um vapor de uma panela, uma água fervente. Eu acredito que vocês já fizeram isso, as irmãs que cozinham, os homens que cozinham. Quando tem algo ali no fogo já fervendo ou entrando em ponto de ebulição, quando você levanta e tira aquela tampa daquela panela, você vê um vapor subindo. Mas dentro de segundos, este vapor desaparece no ar. Assim também é a nossa vida. Nós sabemos do agora que estamos fazendo. Mas o amanhã nós não sabemos o que irá acontecer. Vem hoje. O Senhor quer pousar na sua casa hoje. O Senhor quer pousar na sua vida hoje. Não perca essa oportunidade. Sinta, tenha a certeza de que este vazio que está no seu coração, só o Senhor Jesus Cristo pode preencher. E no versículo 8 diz que Zaqueu, levantando-se, disse ao Senhor: Senhor, se darei aos pobres metade dos meus bens. E se porventura em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicadamente. Veio o arrependimento no coração daquele homem.
arrependei-vos e crede no Evangelho. Coloque a sua vida aos pés do Senhor. Arrependa-se e creia no Evangelho. E o Senhor disse naquele momento: hoje a salvação veio a esta casa. A salvação veio a esta casa. A salvação do Senhor está no Senhor. A nossa salvação está em Cristo Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai até Deus se não for através de Jesus Cristo. Ainda que você encontre a multidão, ainda que você encontre dificuldade, ainda que você encontre qualquer empecilho que tente impedir que você chegue ao Mestre, se você sentir no seu coração, Ele vai contemplar a sua fé. E você receberá a salvação que Ele separou para nós. Se houver dificuldade na sua caminhada, Paulo também enfrentou muitas dificuldades. Ali nos momentos em que Paulo estava na sua comissão, ele encontrou várias adversidades. Mas tem algo que eu gostaria de ainda deixar para a igreja nesta noite. O livro de Atos, no capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A palavra diz assim, que na igreja quando Paulo estava em Antioquia, havia ali alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, Manem, que fora criado com Elódio, tetrarca, e Saulo. E esses homens servindo ao Senhor ali, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai para mim Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo-se sobre ele as mãos, os despediram, e eles foram para a missão. E diz que ali esses homens começaram a pregar a palavra. E o Espírito Santo que havia os enviado, esses homens desceram a Chipre e, chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, diz que ali encontrou um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Berzejus, o qual estava com um cônsul chamado Sérgio Paulo, um varão prudente. E diz que o procônsul Sérgio Paulo chama para si Barnabé e Paulo. E este homem procurava ouvir da palavra de Deus. Mas diz que tinha ali uma pessoa
que tentava interromper aquele contato de Paulo, de Barnabé com aquele homem que queria ouvir a palavra de Deus. Todavia Paulo, com sua intrepidez, através do Santo Espírito de Deus, disse àquele homem, filho do inimigo, cheio de engano, de toda malícia, não cessa de perturbar os retos caminhos do Senhor? E a palavra diz que eis que, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E diz que no mesmo instante aquele homem viu as trevas e buscava tatear aquele local onde ele estava. Mas a palavra de Deus no versículo 12 diz que então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Assim como aquela população, aquela multidão estava ali diante de Zaqueu, Paulo também enfrentou muitos momentos desses. Mas se for necessário o Senhor fazer algo sobrenatural para que você o encontre, Ele fará. Mas a partir do momento em que Ele sondar no seu íntimo, sondar no seu coração, assim como Zaqueu teve este desejo de ter Jesus na sua vida. Então, se você tiver este desejo, este íntimo, de estar com o Senhor Jesus Cristo na sua vida, Ele vai mover céus e terras para que você tenha também o seu encontro com Ele. Mas depende unicamente de você. Zaqueu sentiu esse desejo no seu coração, e é necessário que eu e você, que todo homem, sinta esse desejo para que o Senhor tenha acesso à sua vida. O Senhor diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e com ele cearei. O Senhor não invade o nosso coração, o Senhor não invade a nossa vida. Ele bate. Se alguém abrir, Ele entra, ceia com essa pessoa, e a palavra diz que essa pessoa achará pastagem. Todo o povo é convidado a procurar salvação. Em Isaías 55, no versículo 6, diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, e Ele se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque Ele é grandioso em perdoar. E outra coisa que eu aprendo nesse texto de Zaqueu é que, como está escrito aqui também no livro de Isaías, capítulo 55 também, o Senhor diz assim, porque assim como descem a chuva e a neve aos céus, e para lá não voltam, mas vem para a terra, rega, faz produzir e brotar, e dá a semente ao semeador e o pão a quem tem fome. Assim também será a palavra do Senhor, que para mim não voltará vazia. Assim será a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu a enviei. Que Deus continue nos abençoando, nos tomando em tuas santas mãos.
Mas se você sentiu no seu coração, no seu íntimo, o desejo de vir ao Senhor, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Se você estiver aqui nesta noite e quiser vir aqui ou então fazer um sinal, mas não precisa se não quiser. Mas você pode ir a algum irmão que você tenha mais conhecimento e falar com esse irmão que você sentiu no seu coração arder, assim como Zaqueu sentiu arder no seu coração e entregou a sua vida ao Senhor. Mas se não for agora, se você não tiver este desejo, não queremos constranger de forma nenhuma nenhum de nós. Mas procure um irmão, converse com ele e entregue a sua vida ao nosso Deus o mais breve possível, porque hoje o Senhor quer ir pousar na sua casa. Hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Que Deus em Cristo continue nos abençoando. E assim como Zaqueu recebeu com alegria, que você receba também o Senhor na sua vida com alegria. Que Deus em Cristo continue nos abençoando, nos tomando em tuas santas mãos. E nós cremos que a sua palavra, assim como ele declarou aqui agora, porque assim como descem as chuvas, as neves dos céus, e para lá o céu não torna, mas desce para o céu para regar a terra, para brotar e para dar semente ao semeador e ao pão que come. Assim também será a palavra do Senhor que sai da boca dele. Não voltará para ele vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para qual foi enviada. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Ele nos fortaleça a cada dia mais e que nós possamos sentir a cada dia no nosso coração essa ardência, assim como Zaqueu sentiu. E que nós entreguemos a cada dia a nossa vida ao Senhor, porque a vida cristã é vida após vida, dia após dia. A palavra diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Que Deus em Cristo te fortaleça, que Deus em Cristo fortaleça a sua igreja, que Deus em Cristo nos fortaleça na sua presença. E que Ele tenha falado aos nossos corações nesta noite. Que nós sintamos a sua presença constantemente na nossa vida, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, por esta noite. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que aqui aconteceu, meu Pai. E que o Senhor, meu Pai, continue falando ao coração de cada um de nós. Meu Pai, ser com cada visitante que aqui entrou nesta noite, ó Pai. Ó Deus, se o Senhor, meu Pai, assim falou o seu coração, meu Pai, que ele possa procurar, meu Deus, alguém mais próximo dele e receba o Senhor como o nosso Senhor, o nosso Salvador. Porque só o Senhor, meu Pai, é o nosso Deus e só através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nós podemos chegar até o Senhor. Nós queremos te agradecer por tudo, ó Deus, e que o Senhor continue nos abençoando, tomando-nos em tuas santas mãos. E a palavra de Deus no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos, mas nós fomos achados pelo nosso Deus. Para a glória dele, nós hoje somos feitos filhos de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que o recebe, recebe também o poder de serem feitos filhos de Deus. Que o Senhor em Cristo nos abençoe, continue conosco a todo instante das nossas vidas. Amém?